trazer os nossos queridos Wellington Campos, jornalista da Super Rádio Tupi, e o nosso querido comentarista sobre o Cruzeiro, o nosso grande PH. Eu vou começar com o Wellington Campos, diretamente do Rio de Janeiro. Wellington Campos, boa tarde, meu querido. Boa tarde, meu querido Rogério. Aqui no Rio de Janeiro, estádio de São Januário. Estamos com 27 graus de temperatura, agora 5h17, né? 17 horas e minutos. Se eu tivesse nos Estados Unidos, eu falaria 5h17 p.m. Wellington Campos, a sua ligação está cortando um pouquinho. Enquanto você se ajeita por aí, eu vou dar boa tarde para ele, nosso querido PH. Boa tarde, PH. Grande Rogério, boa tarde, Wellington. Tá um pouquinho cortando. Então, vamos para a honra tá com vocês aí. Dia bonito por aqui também, velho. Tudo azul. Cruzeirão venceu, vamos que vamos. Pois é, o cruzeirense está rindo à toa, Wellington Campos. Mas antes de falarmos do Cruzeiro, Wellington, você que está em São Januário para o jogão de daqui a pouco entre Vasco e Bahia, vamos falar de outro jogão, Botafogo, que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, e você esteve presente no Maracanã ontem, Wellington. Que jogo, hein, amigo? Wellington Campos, você me ouve? Acho que perdi o nosso querido Wellington Campos. Meu querido PH, enquanto o Wellington se ajeita por ali, infelizmente, sempre em São Januário, as ligações não ficam muito boas. Mas você acompanhou ontem o Botafogo vencendo o Flamengo, PH? Um pouquinho só. Foi show aí do Tiquinho, né? Um jogador que tá sendo uma referência boa no Botafogo. Botafogo, depois aí da transição, né? Passou a ser um time também privado, igual o Cruzeiro. Tem crescido muito e tem dado trabalho, né? Eu digo que a zebra de ontem foi nem zebra, porque o Botafogo também está com um time bom, mas o Flamengo ter perdido para o Botafogo pela consistência do time do Flamengo e pelo elenco, eu acho que foi uma zebrinha aí. Pois é, realmente o Botafogo vem numa caminhada interessante e ontem foi um jogo interessante, PH, porque o Flamengo começou dominando o jogo com maior posse de bola, como sempre, mas o Sim. Botafogo jogando fechadinho, saindo nos contra-ataques e mostrando o jogador, o artilheiro Tiquinho Soares, ele que quando passou pelo Porto, foi realmente um grande jogador por lá e vem repetindo isso agora no seu segundo ano na frente, no ataque do Botafogo. E o Rogério, Botafogo... eu acho que é a primeira vez em 10 anos, né, que o clube lidera aí depois de uma final de uma rodada, né? Exatamente. Há 10 anos que o Botafogo não chegava à liderança do Campeonato Brasileiro Série A, e uma campanha até então, apesar de estarmos no início, é uma campanha vitoriosa. 3 jogos, 3 vitórias. A gente sabe que realmente ainda é muito cedo para poder exaltar ainda o time do Botafogo, mas é um bom início. O campeonato é muito longo, né, PH? Não, tem muita coisa. É o campeonato mais disputado do mundo, se chama Campeonato Brasileiro, porque ninguém entende, né? Às vezes você pega um time que está bem na tabela, lá em cima, igual o Botafogo, pega um time que está lá no finalzinho da tabela e dá uma zebrinha. Então, o Campeonato Brasileiro é muito inusitado, né? Não podemos esperar de tudo um pouco, porque são times controlados, digamos. Elenco não é elenco estrelato, né? Daquele do 15º para baixo, que não tem muita estrela, mas sempre dá trabalho para os grandes.
Isso mesmo. Olha, PH, eu assisti vários jogos esse final de semana e não tem jogo, não tem time fácil no Campeonato Brasileiro Série A. Por exemplo, o jogo de ontem do Cuiabá, que perdeu para o Grêmio por 2-1 lá na Arena Pantanal, mas foi um jogo que o Cuiabá jogou de igual para igual e em alguns Sim. momentos da partida, o time do Cuiabá foi superior ao time do Grêmio e perdeu de 2-1, mas foi um jogão. Então você não tem realmente jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Nós temos, por exemplo, a grande vitória do Fortaleza por 4-2 sobre o Fluminense. Quer dizer, todo mundo contando como um dos grandes favoritos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, ele vai lá no Castelão, no Ceará, e perde 4, meu querido PH. Fortaleza tem vindo numa ascensão muito grande também. Depois da passagem do Rogério Ceni, parece que o Rogério Ceni levou boas energias, né? Uma boa vibe lá para Fortaleza. E depois aí era Rogério Ceni, o Fortaleza tem crescido muito no Campeonato Brasileiro. E um outro time que eu ia apontar também é o Goiás, né? O Internacional jogou contra o Goiás, mas não foi tão fácil assim, né? Ganhar do Goiás, não. Mesmo em casa, né? E o Goiás perdeu com um golaço E da aí? Pena, que meteu um voleio sensacional e fez 1-0 para o Internacional. Bom, gente, agora já com o Wellington Campos por aqui, meu querido Wellington, nós já demos uma passada por Pincelada. Botafogo e Flamengo e vamos falar do Cruzeiro, mas antes, como você estava ontem no Maracanã, que bom jogo ontem, Botafogo e Flamengo, o Wellington, e eu estou impressionado com a boa forma do Tiquinho Soares, amigo. Sem dúvida, o Rogério é um atacante de muita qualidade. O Botafogo tem bons jogadores. Eu sempre falei isso aqui, e alguns botafoguenses nem concordaram muito comigo, mas o Botafogo sempre contratou bons jogadores e agora vai se acertando. Fez um bom jogo, mesmo com a expulsão do Rafael, conseguiu segurar a pressão rubro-negra. E o Tiquinho Soares é um atacante de muita qualidade. Ele é bom na cabeçada, ele é bom na bola no chão, na bola parada também. É um atacante que fez sucesso no Vitória de Guimarães e também no Futebol Clube do Porto. Deixa eu te dar uma notícia de agora. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians, foi anunciado agora, viu, Rogério? Pois é, acho que uma boa contratação do Corinthians. Vanderlei Luxemburgo sempre foi um grande treinador. O que você acha, PH? Uma boa contratação pelo Corinthians, Vanderlei Luxemburgo comandando o timão? Grande Wellington, boa tarde aí. Boa No tarde, começo meu parece que estava ídolo. cortando um pouquinho. Eu espero que agora o papo possa andar melhor aí. É sempre uma honra estar aqui com vocês dois aqui, pelo amor de Deus, Tomara que a só internet cara se top. firme igual o time do Cruzeiro. Aí, verdade. Ô, Rogério, falando em Luxemburgo, eu só tenho medo um pouquinho do Luxemburgo em termos de retranca, né? E ele tá num time, cara, que se ele começar a jogar para trás, jogar com medo, jogar mais na defesa, os corintianos vão dar trabalho pro Luxemburgo. Vão estar ali na arena do Corinthians só, você sabe, a torcida do Corinthians não é mole, não. Pois O é, Luxemburgo tem muito trabalho. vamos acompanhar o Luxemburgo, um dos técnicos mais vitoriosos no futebol brasileiro. Mas vamos falar do Cruzeiro, gente. Cruzeiro jogou muito bem contra o Bragantino. Olha, 3-0 dá uma impressão de que o jogo foi fácil. Mas o Wellington Campos, eu fiquei impressionado com o time do Bragantino, com a juventude do time do Bragantino, e acho que o Cruzeiro venceu 3-0, mas foi um jogo difícil, Wellington. Ô, Rogério, é um jogo muito difícil. Ganhar do Bragantino hoje lá dentro de Bragança não é fácil.
Eu acho que o que facilitou a vida do Cruzeiro foi um gol logo no início, né, na casa do adversário. E se o Cruzeiro não tem jogadores para serem relacionados na seleção da rodada, é um time de muita pegada, é um time que tem intensidade. E isso agrada ao torcedor, isso leva a torcida junto. E quando você pega um time que se surpreende com essa intensidade, o Cruzeiro consegue tirar proveito. Foi assim contra o Grêmio e foi assim contra o Bragantino. Então, o Cruzeiro não tem 6 pontos por acaso. Foram 6 pontos ganhos com muita dedicação dentro de campo. É essa a minha humilde opinião. Rogério. Pois é, realmente o Pepa acertou o time cruzeirense. Você ressaltou a questão do gol logo de cara. O Cruzeiro abriu, o jogo mal começou, fez 1-0. Depois a expulsão também ajudou o time do Cruzeiro. Sim. PH, você esperava que o técnico Pepa conseguisse acertar o time cruzeirense, principalmente a defesa, tão rapidamente, amigo? A gente estava falando isso semana passada, né, Rogério, sobre o empate seria um bom resultado, né, fora de casa. Se a gente conseguisse o empate, já estava de bom tamanho. E o Cruzeiro tem conseguido, né? A gente tem uma zaga muito boa e um goleiro muito bom. Rafael Cabral tem feito boas defesas, tem ajudado bastante o Cruzeiro. É o nosso xerifão, digamos assim, no time do Cruzeiro. Terceira vitória aí na temporada, 3 vitórias consecutivas na temporada, dá um alívio, a gente suspira melhor. Claro que o Pepa ainda tem muita coisa que resolver no time, tem muito jogador ainda para colocar, né, para jogarem juntos. O time ainda não está todo completo. É um processo, mas eu como cruzeirense, eu vou tirar o chapéu. Tem sido, é bom demais. 3 vitórias diretas assim na temporada é muito bom. É isso aí, esse é o nosso querido PH comentando sobre Cruzeiro 3, Bragantino 0. Eu só espero que o Cruzeiro, com um elenco muito reduzido, tenha a força de levar todo esse campeonato. Na hora que começar a ser obrigado a trocar os seus titulares em função de cartões, de contusões, isso pode atrapalhar a caminhada do Cruzeiro e todos aqueles times que têm um elenco tão reduzido como o do Cruzeiro. Mas quem se recuperou também, o Wellington Campos, foi o Atlético, que venceu o Atlético Paranaense lá no Independência, fazendo uma boa partida. Até que, enfim, o Atlético conseguiu fazer realmente uma partida que dá um certo ânimo para o seu torcedor, né, Wellington? O Atlético conseguiu jogar bem e ganhar, né? Porque ele vinha jogando bem e não conseguia as vitórias, estava tomando 2 gols e não conseguia empatar pelo menos. E foi diferente, saiu na frente e brilhou mais uma vez. O Hulk, né? É um grande jogador, foi uma belíssima contratação e a cada dia nos encanta mais pela maneira com que joga. O segundo gol, então, ele faz o gol numa simplicidade, parece que é fácil, né? Que ele descobre um cantinho ali, dá um biquinho na bola, depois de fazer ali uma grande jogada. Então, merecida a vitória. E diante de um adversário que cresceu demais nos últimos anos, que é o Atlético Paranaense, foi uma vitória, assim, muito digna do Galo dentro do Independência, Rogério. Pois é, você citou o Hulk, é impressionante. Quando o Hulk está no mano a mano com qualquer zagueiro, olha, é muito difícil pará-lo. A jogada do gol que ele dribla com muita facilidade, o Thiago Heleno, que é um grande zagueiro, e acaba fazendo o seu gol. Ô, PH, você concorda com o Wellington Campos que o Hulk realmente é um atacante diferenciado? Claro, nossa, sem dúvida nenhuma. O Hulk, desde da época dele em Portugal e depois seleção brasileira, ele sempre teve ótimas atuações. Por onde ele passou, foi um guerreiro, um artilheiro.
e cá para nós, né? O cara bem que poderia, quando voltou pro Brasil, jogar no Cruzeiro, né? Mas um bola murcha, eu deixo em relação somente à torcida organizada, porque ainda existe, né? Os vândalos, após os jogos, mesmo com vitória, vão lá as organizadas, brigam, tem confronto. Isso é vergonhoso no futebol mundial. Quando eu vejo esse tipo de coisa no futebol, eu vejo a falta de segurança que nós brasileiros, cidadãos de bem, temos, levando a nossa família nos estádios ainda. Olha, isso é uma grande verdade, ó, Perfeito. e você pontuou muito bem, PH. E o pior, né? Briga entre duas torcidas do mesmo time. O Elton Mesmo Campos time, cara. é um absurdo e você está sempre trazendo também suas críticas a esses acontecimentos das torcidas organizadas. É lamentável, né, Wellington? Ô, Rogério, é lamentável você não poder levar a sua família num campo de futebol e gastar ou deixar por ali uma boa quantidade de dinheiro para se divertir. É evidente que dentro dos estádios, vamos ser sinceros hoje, nós não temos problemas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, Maracanã, São Januário, Estádio Newton Santos, dentro do estádio não tem. Às vezes no entorno e mais distante do estádio. Ontem tivemos briga de botafoguenses e flamenguistas ou rubro-negros lá em São Gonçalo, do outro lado da ponte Rio-Niterói, longe do Maracanã. Mas a notícia é dada de uma maneira como se fosse dentro do Maracanã ou no portão principal do Maracanã. Não, foi bem distante. Isso acontece muito em Belo Horizonte. Os caras brigam em Santa Luzia, né, que é distante do Mineirão, e a notícia é dada de uma maneira como se fosse nos arredores do Mineirão, se fosse dentro do Independência, por exemplo. Agora, enquanto não virar caso de polícia, o cara que brigar, for preso, tirar cadeia, não vai melhorar, Rogério. O cara chega, assina lá um papel ele chega lá no estádio, na frente da polícia. Rogério, em São Paulo, para acabar a briga de torcida organizada, você sabe quem foi que que se meteu no negócio? Fez uma manifestação para que não houvesse mais briga de torcida dentro e fora dos estádios? Sabe quem, Rogério? Quem, Wellington? O PCC, uma organização criminosa. Piada, é para rir, infelizmente. Não foi a Polícia Federal, não foi o governo Luiz Inácio Lula da Silva, não foi o Congresso Nacional, não foi o ministro Alexandre de Moraes ou o STF, foi o PCC, uma facção criminosa que mandou as torcidas organizadas pararem de brigar. E elas obedeceram. Loucura, loucura. Realmente é lamentável. Mas, Wellington Campos, você está em São Januário. Nós temos um grande jogo hoje para fechar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta um dos lanternas do Campeonato Brasileiro. O Bahia ainda não venceu, tem 0 ponto na tabela. Como você está vendo esse jogo e como está a perspectiva para o jogo no estádio São Januário? Vai lotar, Wellington? Todos os ingressos vendidos, Rogério, já há algum tempo, alguns dias. Então, para termos aqui um público superior a 20 mil pessoas. A novidade do Vasco é Gabriel Carabarral, que foi relacionado. Que esse Carabarral foi emprestado um meia argentino que estava no Santos, foi emprestado. Me falaram aqui que vem treinando muito bem e pela primeira vez está relacionado. Essa é a novidade do Vasco da Gama. O Bahia vem de 2 derrotas de 2-1 na estreia para o Bragantino em Bragança Paulista e também em casa para o Botafogo, líder do campeonato, com 9 pontos, também 2-1. Se o Vasco vencer, o Vasco pula da 9ª colocação, onde está, com 4 pontos,
Ele pode pular para a terceira posição se ganhar por diferença de 2 gols e se golear o Bahia e superar os 5 gols de saldo do Fortaleza, ele vira o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, você sabe que não tem jogo fácil nessa Série A do Brasileirão, mas são os ingredientes que a gente apresenta aqui no histórico estádio de São Januário, dia 1º de maio. Todo ano eu falo e nunca vou me cansar de dizer da importância de São Januário, viu, PH? Aqui, Getúlio Vargas foi um dos presidentes. Por aqui passaram para discursar na tribuna de São Januário 11 presidentes da República, mas Getúlio Vargas foi o que marcou mais, porque no dia 1º de maio, às 15 horas, ele trazia os trabalhadores do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, botava 45 mil pessoas aqui, desfilava em carro aberto e se comemorava o Dia do Trabalhador. Aqui em São Januário foi anunciada a CLT, a Lei de Consolidação das Leis Trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas. Aqui foi anunciado também o salário mínimo, né? Entre outras coisas que hoje existem para os trabalhadores do Brasil, com Getúlio Vargas, que o baixinho Getúlio Vargas vinha para cá, para São Januário, e usava a tribuna de honra, e os ônibus, os bondes e os trens traziam os trabalhadores para a festa do dia 1º de maio, aqui no estádio de São Januário. O primeiro a usar aquela expressão que eu gosto muito, que o Leonel Brizola também gostava de usar, o Ciro Gomes, os interesses, quem usava era Getúlio Vargas. Eu assisti a alguns discursos dele e ele falava, são os interesses, meu querido Rogério. Esse é o Wellington Campos, meu querido PH. Eu vou agradecer a você, ao Wellington. O Wellington tem muito trabalho ainda em São Januário. Obrigado, PH. Obrigado, Wellington. Agora eu vou arrebentar vocês dois. Você sabe qual que é meu próximo trabalho? Qual? Mandar o boletim da Itatiaia. Tem que mandar aqui. Já mandei o programa do Apolinho, Washington Rodrigues, e depois eu vou lá no restaurante do Almirante, lá do seu Arthur, e vou pedir 2 bolinhos de bacalhau, que é frito na hora. Olha, é para comer ajoelhado, Rogério. Pronto, matei vocês dois de inveja. Olha, você não precisava de judiar, né, meu amigo? Você tinha que ir embora e tinha que judiar. Ai. E realmente, bolinho de bacalhau em São Januário deve ser uma delícia, esse bolinho de bacalhau. Tá bom, Wellington, obrigado. Se quiser também, eu posso pedir também um arroz de polvo, que aqui também é para comer ajoelhado. Wellington, tchau, Wellington. Tchau, Wellington. Tchau. Pensei que você ia dizer para mim, bom apetite, Wellington. Não, tchau, Wellington. Tchau. Depois dessa covardia, é só tchau para você. Abraço, PH. Beijo. Obrigado e até obrigado, Rogério. Tamo junto. Ótimo jogo aí, ótimo jogo do Vasco. Espero que ganhe. Vascão tá no coração. Se eu não fosse cruzeirense, Vasco seria em primeiro lugar, com certeza. Um abraço. Itatiaia! Abração. Abraço. Tchau. Pois é, o programa Papo de Bola segue em frente. É sempre um prazer estar aqui com o PH, com o nosso querido Wellington Campos, o nosso programa que vem sempre em nome